Bem-vindos a esse novo treinamento da Zama, que hoje vai falar sobre a divindade principal que é encontrada em qualquer tradição, em qualquer religião, de qualquer época. Não importa a cultura, não importa o povo, não importa o local. O mais importante é que a busca sempre foi a mesma. A maneira como cada pessoa, cada povo, em cada local desse planeta buscava a mesma coisa, a resposta. A resposta de aonde está a origem de tudo, por que nós estamos aqui, por que nós nascemos, por que existimos e por que estamos passando por tantas coisas. E terceiro, qual é a maneira que vai acontecer a partir de agora? Para onde a gente vai quando a vida acaba? Qual o motivo da gente ter vivido? Qual o merecimento? Se é que nós estamos plantando alguma coisa? Ou será que nós estamos apenas vivendo como um barco sem remo, apenas seguindo o que acontece? Essa busca, esse questionamento, foi visto por todas as pessoas, por todos os povos de todas as épocas. O mais importante é você perceber que o que existe em comum dentro dessa busca, dentro dessa resposta, é que foi criado um conceito, não importa o local, um único conceito. Conceito de que existia uma origem, uma criação. A origem daquela criação. Não importa o porquê, não importa como, mas o que mais importante é o que criou, quem criou, por que criou. O mais importante é saber isso. Dentro de qualquer povo, o primeiro conceito é o conceito de Deus. Existe Deus em todas as tradições, em todas as religiões, em todos os povos. Qualquer cultura, não importa qual, existe uma origem. Essa origem, que é a resposta de tudo, nós podemos resumir como Deus. Dentro do taoísmo, não é diferente. Porque existem, talvez você saiba, talvez não, existem duas formas de você ver qualquer tradição, qualquer linhagem. A primeira, nós chamamos de tradição patriarcal, que é aquela que tem um patriarca. Antes daquela pessoa, não existia nada. Por exemplo, antes de Buda, não existia o budismo. Antes de Cristo, não existia o cristianismo. Por isso, Buda, Cristo, são os patriarcas daquela tradição, daquela linhagem ou daquela religião. Existe uma outra maneira de você encontrar. É a tradição ou linhagem, também chamada ancestral. A linhagem ancestral corresponde à força que acontece muito antes do nosso nascimento, onde os nossos ancestrais, os nossos antepassados já praticavam. Você pode não saber exatamente porquê, mas virou um costume, fez parte da cultura. Então, as pessoas seguem aquele hábito geração por geração. Essa é a chamada linhagem ou tradição ancestral, porque a gente repete o que os nossos ancestrais faziam. Como, por exemplo, no judaísmo, que você não sabe a origem. Sabe que existe, mas não sabe quem foi o primeiro, o criador, o fundador. Você também não sabe sobre o hinduísmo, porque sempre existiu. Também o candomblé. E, principalmente, no tema daqui, o taoísmo. O taoísmo é uma tradição ancestral, onde a gente não sabe quem começou. Porque desde os primeiros relatos da época de muitos séculos, milênios atrás, dentro da China, já falavam sobre o Tao, já falavam sobre o caminho. Tao é caminho, e representa a força de cada um, o caminho de vida, o caminho certo de cada um. E dentro de qualquer tradição, seja patriarcal, seja ancestral, buscamos respostas, buscamos a origem de alguma coisa. E essa resposta, essa origem, que nós damos o nome de Deus. Por isso, a força, a busca de cada pessoa dentro da sua espiritualidade acontece de uma maneira extremamente favorável e espontânea. Dentro do nosso caminho, nós temos o nosso corpo físico, nós temos a nossa mente, nós temos a nossa alma e temos a nossa energia. Isso tudo acontece simultaneamente. E como é que existe, então, uma comunhão, uma comunicação com todas essas partes? O nosso corpo, ele se comunica através do contato.
Então, quando temos contato com alguma coisa, conseguimos captar aquela informação, seja o contato físico de uma pessoa, seja de um objeto, não importa. O importante é que você, entrando em contato, você consegue, então, trazer uma informação. Nosso corpo, então, se comunica pelo contato. Enquanto que a nossa mente, ela se comunica através das palavras. As palavras são os nossos pensamentos. As palavras são aquelas que surgiram na nossa mente e passaram para o nosso corpo físico, fazendo com que o nosso sopro adquirisse palavras que saem pela nossa boca, através da nossa frase, e que atingem uma outra pessoa, uma outra alma, que modifica, que interfere, que acrescenta, que fragmenta a história que existe ao nosso redor. Então, por exemplo, se você está me ouvindo, nós estamos falando pela nossa mente. A minha mente, com as palavras que aparecem para mim, sendo passadas para você, e você recebendo isso através da sua mente, mente com mente. Mas então estamos, nesse momento, num nível, numa comunhão mental. Não física, mental. Nossos corpos estão distantes. Além do nosso corpo físico e da nossa mente, existe também a nossa alma, aquilo que anima o corpo. Você pode chamar de alma, você pode chamar de espírito, você pode chamar do que você quiser, mas é aquilo que anima o seu corpo. É aquilo que faz o seu coração bater, que renova as suas células, que puxa o ar para dentro do corpo, que faz o seu sangue circular. É aquilo que desperta total criatividade, que gera energia dentro do nosso corpo, que faz o nosso corpo permanecer vivo e se mexendo. Essa é a nossa alma, o nosso espírito, enfim, o nome que você quiser. Vamos usar, só para a gente ter a mesma palavra, o termo alma. Então, como é que a nossa alma se comunica? O corpo é pelo físico, pelo contato. A nossa mente, através das palavras. A nossa alma, através de imagens. E essas imagens são as imagens que nós temos na nossa memória, na nossa lembrança, das experiências que a nossa alma teve até o dia de hoje. Desde que você nasceu, para algumas pessoas até antes mesmo do nascimento, mas tudo que você carregou dentro da sua alma, tudo que você sentiu, tudo que você absorveu, representa essa energia, a energia da nossa imagem. Qual a imagem que nós temos da nossa própria alma? Qual é a imagem que nós temos da nossa história? Então, quando a nossa alma, nosso espírito, entende o tal. Então, o tal daquela pessoa, o caminho daquela pessoa tem uma energia. Essa energia, para onde ela está indo? Ela está indo em direção às imagens dela, que podem ser os nossos sonhos. Qual é o sonho que a sua alma sonha? Todos nós temos uma alma sonhadora. Então, como alma sonhadora, qual é o sonho que você tem? O que você deseja de verdade realizar dentro da sua história, dentro do seu tempo de vida, dentro desse corpo? Então, sua alma entra nesse corpo, vive um tempo e talvez ela vá para algum lugar. Talvez não, talvez desapareça. Todos nós vamos descobrir isso no final. O mais importante não é para onde você vai, não é de onde você veio. O importante é que a sua alma está aqui, agora, nesse momento. Então, você só respira nesse momento. Quando você puxa o ar para dentro do corpo, é a sua alma. Então, quer entender mais a sua alma, sinta o que existe de mais sutil, a sua respiração. Sinta a sua energia acontecendo. E se você quiser perceber a expressão da sua alma, é através das imagens. Qual é a imagem, qual é o sonho, quais são os desejos que você tem dentro da sua caminhada, dentro da sua história. Passando para um nível mais profundo, mais sutil, é o nível da energia. E a energia é a energia que corre pelos meridianos de acupuntura, que são usados para manipulação no nosso corpo. A energia é aquela que a gente emana quando a gente deseja alguma coisa para a pessoa, para o bem, para o mal. Então, quando desejamos felicidade no aniversário daquela pessoa, devemos sentir para direcionar a nossa energia. Então, quando a gente sente, a gente cria uma frequência, a gente vibra, gerando, então, essa energia para aquela direção. Por isso, a palavra-chave, a energia se comunica através da direção.
Quando a gente está desmotivado, nossa energia não quer ir para lá. Ao contrário, nossa alma, nosso corpo quer ir para o outro lado. Então, não colocamos energia naquele lugar, não colocamos energia naquele relacionamento, não colocamos energia em lugar nenhum. Ao contrário, retiramos a energia dali porque depositamos ou queremos depositar numa outra direção. Então, o mais importante para a energia, a forma de comunicação da energia, é a direção que você leva para ela. E quem direciona a energia é a alma. A alma feliz, a alma sonhadora, direciona a energia sonhadora para o tal. Direciona a energia sonhadora para aquele caminho. E o nosso corpo vai sentindo, através dos contatos, vai sentindo se aquilo está se realizando. A nossa mente vai criando palavras para entender se aquela direção é um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda, qual é a direção correta, qual é a forma, o ritmo, a velocidade daquela energia. Então, a gente consegue juntar nossa energia, nossa alma, nossa mente, nosso corpo numa única direção. Diferente de outras tradições, o taoísmo entende que tudo isso acontece por você. Acontece para que a sua energia possa existir de verdade. Então, quando a sua história acontece, ela acontece para você. E se você sentir que tem alguma coisa errada, é porque provavelmente tem alguma coisa errada. E cabe a você, ao perceber, ao tomar consciência de alguma energia alterada, como então corrigir. Foi com isso que os antigos taoístas de muitos séculos começaram a praticar. E eles pensaram, bom, se nós estamos num período, num tempo de vida dentro desse corpo, e a nossa alma pode se tornar uma alma nômade, que chegou aqui nesse corpo novo e está indo para outro lugar, outra direção, outra vida. Mas se isso acontece, por que então vai acontecer apenas para mim? E a gente começa então, os antigos taoístas começaram a ver o mundo. E o mundo se comunica através do nosso contato, se comunica através das palavras que aparecem para você. Então, quando você ouve um conselho, quando você vê uma placa, um outdoor falando sobre alguma coisa, parece que está falando para você. Parece que aquilo está falando, o mundo está falando com você, com uma conversa íntima, você e o mundo. Isso através das imagens, através das palavras, através daquilo que você sente, que é a sua energia. Então, quando você percebe que o mundo está direcionando a sua energia para aquela direção ou para aquela, é natural que você vá, como uma correnteza que leva um barco, às vezes sem remo, que leva numa direção. Por isso, isso é o tal. Por isso é interessante que você siga o seu tal. E quando você perceber que o seu caminho está se abrindo naquela direção, vá por ali. Talvez a sua direção lá na frente vá mudar. Não tem problema. O importante é que para você chegar num lugar, às vezes você tem que passar por outro. Porque ali deve ter algum conhecimento, alguma coisa que você precisa absorver, transformar, crescer, mudar, para poder então chegar lá pronto, naquela posição, naquele caminho. Então, se a energia está direcionando você para algum lugar, extraordinário. Continue fazendo isso. Vá levando, sim, as imagens, isso é, os seus sonhos naquela direção. As suas palavras, seus pensamentos, seu foco naquela direção, estando consciente da sua caminhada. E, principalmente, sentindo pelo seu corpo, sentindo o que aparece para você, quais são as pessoas que aparecem, quais são as pessoas que desaparecem. Esse é o fantástico mundo que nós chamamos no taoísmo de recipiente extraordinário. E esse recipiente extraordinário, também traduzido como recipiente espiritual, é aquilo que vai trazer o ensinamento, é aquilo que vai trazer uma força para a gente, uma força de transformação. Então, a partir de agora, que você comece a sentir a sua energia mudando. Essa grande força que os antigos sentiam uma comunicação, eles deram um nome, como se fosse o estado mais puro do tal, o estado em que mantém toda a criação,
que mantém a organização, igual a nossa alma mantém a nossa organização de células dentro do nosso corpo, que mantém o funcionamento de cada órgão acontecendo naturalmente, espontaneamente. Essa espontaneidade, essa naturalidade, vista de fora, que é o que nós chamamos de tal, para os antigos taoístas existia uma consciência. E essa consciência pura, essa consciência que se comunica com todos, basta você querer ouvir, essa consciência que gera a sua direção, a sua história, a sua energia, essa nós chamamos dentro do taoísmo carinhosamente de consciência de Jade. Jade como uma pedra pura. A pedra, quanto mais pura, mais transparente ela é. Por isso, o Jade tem a qualidade da transparência. Essa energia, essa consciência pura, transparente, sendo você mesmo. Você pode sentir isso dentro de si, você pode sentir isso do lado de fora. Quando você entrega qualquer coisa e deixa as coisas acontecerem, deixa a coisa ser escrita por naturalidade, interessantíssimo, as coisas acontecem. Quando a gente tenta controlar ou administrar, muitas vezes a qualidade diminui. Então, deixa a espontaneidade acontecer dentro dessa consciência de Jade. Ao contrário, absorva a consciência de Jade. Procure trazer esse Jade, essa pureza, essa transparência para dentro de si. Essa é a mensagem importante da consciência de Jade. Essa consciência é o que, dentro do taoísmo, ou comparado a outras tradições, nós chamamos de Deus. Mas Deus, no taoísmo, tem uma força, a energia de Deus. A energia de Deus é uma só. Eu ouvi há muitos anos atrás um exemplo, nunca mais esqueci, era o exemplo da mão. Então, se você olhar a mão de uma pessoa, ou a sua, você vai ver que quando a gente precisa fazer força, a gente usa a palma da mão. E a gente empurra um carro, a gente segura uma criança, a gente puxa alguma coisa, ou empurra alguma coisa. Isso é natural, é espontâneo e, sem pensar, utilizamos a palma da mão. Mas quando precisamos de habilidade para escrever, ou um cirurgião segurando um bisturi, ou qualquer outra coisa dentro da sua profissão, você precisa da habilidade. A habilidade que vem da alma, não apenas a força. E a habilidade da alma corresponde aos seus dedos. Então, como um artista, como um cirurgião, como um médico, como um fitoterapeuta que pega todas as ervas e faz um remédio, isso depende das suas mãos. Como um massoterapeuta, um massagista, que vai desfazendo qualquer parte que esteja interrompida, estagnada dentro do seu corpo com as próprias mãos. Isso representa a nossa habilidade. Quando pegamos esse exemplo e levamos e conduzimos para Deus, então entendemos que os dedos não existem sem a palma da mão. Da mesma maneira, as suas habilidades não acontecem separadas de uma energia, de uma força. Da mesma maneira, o mundo, existem as habilidades, existe a força. A consciência de Jade é chamada essa força, como se fosse a palma da mão. Mas quando uma pessoa, por exemplo, a mãe ou o pai, está rezando pela saúde de um filho que está muito doente, o médico às vezes falou que ele não tem muito tempo de vida. Então, esse pai, essa mãe ou essa família, ela então reza para Deus pedindo uma cura para aquela criança, um milagre. Então, quando a gente pede para essa força, essa família, ela vê essa força como uma habilidade. Ela vê Deus como um curador, como um curandeiro. Deus como uma fonte de cura. Deus como um milagre. Às vezes, uma pessoa que está presa injustamente e precisa ser julgada, ela está rezando para Deus, para que a justiça seja feita, para que ela possa ser de verdade inocentada, porque ela sabe, aquela alma sabe que ela é inocente. Então, quando aquela pessoa, talvez na prisão, está rezando para Deus, não é um Deus de cura, é um Deus de justiça. Da mesma maneira, uma pessoa que plantou e reza para Deus para que tenha uma colheita farta,
reza para Deus para que não chova muito ao ponto de estragar, para que não tenha um incêndio, enfim, para aquela colheita ser farta e, com isso, ter um resultado de verdade. Aquele Deus é um Deus da colheita, é um Deus da abundância. Então, nós temos, nesse exemplo, nós temos um Deus de cura, um Deus de justiça, um Deus de fartura. Esses três correspondem a habilidades da mesma força. Então, assim como os dedos não acontecem, não funcionam sem a mão, essas habilidades de Deus, ela não acontece sem uma única força. Essa força nós chamamos de consciência de Jade. Por isso, no taoísmo, e aí vale a pena você saber, talvez até anotar, dentro do taoísmo, nós somos monoteístas, isso é, nós temos um único Deus, e ao mesmo tempo somos politeístas. Temos vários deuses, porque é o mesmo Deus agindo de acordo com a necessidade daquela pessoa, daquela família, naquele local. Então, as habilidades de Deus são infinitas, mas uma única força. É a mesma força que algumas pessoas fazem na imposição de mão para curar alguém. Essa energia que a pessoa canaliza, que ela traz, extraordinário. Essa é a força de Deus. Essa é o que nós chamamos de consciência de Jade. Os antigos taoístas viviam numa época diferente. Eles viviam numa época em que existia um rei, um imperador, príncipes, ministros. Então, era muito comum você encontrar uma roupagem de dinastia. Por isso que, muitas vezes, você já frequentou alguma cerimônia taoísta, o altar taoísta parece que é o rei, parece que é o próprio imperador, e que os sacerdotes estão se comunicando com aquele imperador, fazendo o pedido para aquele povo. O mesmo povo que recebe a energia daquela força que está no altar. Isso é a reprodução de uma época, é a reprodução de uma dinastia. Por isso, se você frequentar algum templo taoísta e encontrar algumas semelhanças, não é coincidência. É uma herança que a gente recebeu dos ancestrais taoístas. Com isso, você pode entender melhor qual é o seu caminho, qual é a sua história. E essa consciência, chamada consciência de Jade, ganhou um segundo nome, como um rei, o rei de Jade. Também traduzido como o imperador de Jade. E aí tanto faz. Essa força é a força de Deus. Então, o nome pomposo para Deus pode ser o imperador de Jade, pode ser o rei de Jade, pode ser também a sua consciência de Jade, ou a consciência de Jade do mundo, que organiza e mantém a naturalidade. Da mesma maneira que a sua consciência de Jade acontece quando você expressa com naturalidade quem você é, a sua natureza, o seu dom, a sua vocação, a sua habilidade que veio do nascimento, que vem da alma, que você faz de forma extremamente fácil. Não porque você foi treinado, não porque recebeu um ensinamento, mas porque vem de dentro, onde você não aprendeu com ninguém e talvez não consiga ensinar, porque é seu. Você pode fazer até um curso para refinar esse talento, essa habilidade, esse dom, essa vocação. Isso acontece quando você está com a sua consciência de Jade ativada. Mas quando a gente sai desse estado de consciência de Jade e as palavras da nossa mente, as imagens da nossa alma começam a mudar, cada um num caminho, então a gente não consegue perceber o nosso tal, o caminho certo da vida. Nossa energia vai para aquela direção. Nossa mente está pensando por ali. Nosso coração, nossa alma está sentindo por lá. E a gente não sabe exatamente para onde ir, até porque o corpo fica parado. Então, quando a gente une o que a gente faz, que é o nosso corpo, o que a gente pensa, que representa a nossa mente, o que a gente sente e sonha, que representa a nossa alma, e quando sentimos
a direção, a fluidez do mundo, que é a nossa energia, a nossa direção, nós estamos com a consciência de Jade. E como é que a gente consegue isso? A gente tem várias práticas. Aliás, o taoísmo tem várias técnicas para isso. Algumas num formato de meditação, outras num formato de oração, de mantras, de cantos, de rituais, de cerimônias. Então, existem várias maneiras de você fazer essa comunhão, você com você mesmo, seu corpo, sua mente, sua alma, sua energia. Existem várias formas, assim como existem formas externas. Isso a gente vai falar ao longo do nosso treinamento. Hoje, essa aula é apenas uma introdução para você entender o conceito principal, o que é Deus. Para isso, você precisa perceber a melhor coisa, a energia que acontece dentro da nossa história. Essa versão eu vou deixar para a próxima aula. Primeiro, para não ficar muito grande e cansativo. Segundo, para você poder assistir essa matéria novamente, se puder, assistir esse vídeo de novo, antes de partir para o próximo, para que você tenha uma excelente percepção e possa dar continuidade, todos juntos na mesma direção. Eu te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau.